Acharam Lucas capítulo 5? Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 9. E aconteceu o quê? Num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que haviam desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Esse é Pedro, ainda não tinha sido chamado de Pedro, é Simão. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que ele replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Repita comigo: todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Amém? Feche os teus olhos. Pai, agora queremos nos expor à tua palavra. Sabemos que a tua palavra liberta, a tua palavra traz transformação, a tua palavra ilumina, Senhor, o nosso entendimento e nos faz viver todo o propósito, todos os teus sonhos, todos os planos que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Então, nesse momento, Espírito Santo, nós nos expomos a Ti e te pedimos: abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender a Tua palavra nesta noite, e a partir de hoje que nós possamos nos levantar e viver essa verdade, declarando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pensar um pouco com você sobre fé. Domingo, o Jaime, ele ministrou uma palavra e ele já declarou, falou sobre oração fervorosa. Oração que tem resposta imediata. E ele mostrou que a oração feita baseada na palavra de Deus é uma oração fervorosa, é uma oração que tem resposta imediata, porque nós estamos orando aquilo que a palavra de Deus está determinando. Quando Deus falou com os grandes homens do passado, Deus determinou uma palavra: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. A Bíblia diz, lá em Hebreus diz que Abraão creu, e aquilo foi cravado dentro dele. A palavra imputado ali significa cravado dentro dele. Aquela fé, aquela certeza. E ele viveu o milagre de Deus. Deus chegou para ele e falou assim: ó, seu nome é Abrão. Abrão, mas eu quero mudar o seu nome. Abrão significa pai honrado. Mas Deus falou para ele: não, mas eu tenho uma promessa, e como você creu na minha promessa, eu quero mudar o seu nome
E a partir de hoje vai ser Abraão, pai de uma multidão. Abraão creu, e quando ele tinha 100 anos, nasceu o filho dele. Porque Deus falou: de ti eu vou fazer uma grande nação, da tua semente eu vou fazer uma grande nação, através da tua semente eu vou trazer um que há de salvar toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Abraão creu, nasceu Isaac. A promessa se veio para Isaac. Isaac manteve firme, e veio as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos veio Davi. Deus confirmou a promessa para Davi. Davi creu, e veio Jesus. Jesus veio para salvar, para transformar, para mudar a nossa realidade. A primeira realidade que Jesus mudou foi a nossa realidade com relação ao distanciamento de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo está morto, todo mundo está separado de Deus, mas em Jesus nós fomos recriados. Você foi recriado em Jesus, o teu espírito foi recriado e ligado novamente em Deus. Você está ligado em Deus agora, nesse instante. Mas não é quando Jesus voltar eu vou morar na glória, não. O teu espírito está ligado em Deus agora, nesse momento. Você está sentado com Cristo ao lado direito de Deus. Significa que toda a promessa de Deus, ela já está liberada sobre a tua vida. Significa que toda promessa de Deus já está liberada sobre a tua vida e a tua família. Você já é um sucesso, você já é a bênção de Deus. Mas como nós estamos falando, pela fé, eu tenho que crer. Como desde o início está se falando, você tem que entender que a palavra de Deus é a maior verdade liberada sobre a tua vida, e você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa começar a aprender a orar a palavra. Você precisa começar a viver aquilo que Deus está dizendo a teu respeito. Quando Deus olha para você, você pensa que Deus está vendo um derrotado, um pecador, uma pessoa falida, uma pessoa morta, uma pessoa doente? Quando Deus olha para você, Ele te vê perfeito. Perfeito no físico, perfeito nas emoções, perfeito no espírito, plenamente abençoado por Deus. Por quê? Porque Jesus já realizou tudo. A obra da cruz é uma obra completa e uma obra perfeita. Não precisamos fazer mais nada, já está tudo pronto e liberado. Diga para o teu irmão assim, ó: você já é abençoado. Agora diz para ele: plenamente. Você sabe o que significa plenamente? Por completo. Pastor, é no meu relacionamento, no seu relacionamento, no seu físico, nas suas emoções, na sua finança, na sua família, nos seus descendentes, por isso a palavra de Deus diz assim, que até 1000 gerações a partir de você já são abençoados. Porque Deus não está enxergando você um derrotado, Deus está olhando para você e vendo que você já é filho, você já é filha, que você já é abençoado. E aquilo que sair de mim a partir até 1000 gerações, já tem a promessa de Deus determinada. 1000 gerações a partir de você já são plenamente abençoados por Deus. Orar e declarar a palavra de Deus é ter o aval de Deus para que a coisa se rompa imediatamente. Quando eu oro a palavra, a promessa de Deus se manifesta imediatamente. Por que muitas vezes nós não vivemos aquilo que a palavra está dizendo? Porque muitas vezes eu declaro a palavra, mas eu não creio naquilo que eu estou dizendo. Muitas vezes eu falo,
mas eu não levo tão em consideração aquilo que eu estou profetizando. Como nós temos visto, de alguns anos para cá, virou moda ser gospel, ser crente. Fazer músicas para o povo evangélico. É um público que vai render dinheiro. E muitas pessoas, olham para a palavra de Deus como se fosse qualquer livro. Existem muitas vozes que estão querendo ser ouvidas nesse mundo. Existe a voz de Deus, que é real e é completa sobre a tua vida. É uma bênção plena sobre a tua vida. Mas existe a voz dos demônios. Existe a voz das pessoas. Existe a voz das circunstâncias. Existe a voz da doença, dos economistas, das pessoas que são... Falam um monte de coisa que não deve, porque eles, eu acho que vai, não acho nada. E as pessoas passam a dar ouvido a essa, pastor, mas você viu lá, agora vai vir uma crise, porque o ano que vem, porque tem uma nova doença aparecendo, vai ser uma nova epidemia. Não vai. Sobre a tua vida não vai haver epidemia, porque a palavra de Deus está dizendo que Ele é o Deus que te sara, o Deus que te cura, o Deus que guarda você. Eu quero mostrar para você nessa passagem que nós lemos, o que é dar ouvido à voz de Deus. Pastor, mas Deus fala só com o pastor. Não, Deus não fala só com o pastor, Deus fala com todo mundo. Se você começar a ler a Bíblia, Deus começa a falar com você. Às vezes você está na sua casa trabalhando, ou você está andando de carro, e você põe um louvor, e Deus começa a falar com você através do louvor. Às vezes eu começo a ouvir uma pregação, e de repente no meio da pregação, Deus traz uma palavra, e fala, peraí, é isso que eu estava precisando ouvir, e o meu espírito começa a se alegrar, o meu coração se enche de fé, e eu começo a proclamar, eu sou abençoado, eu sou filho. Eu não dependo do que as pessoas dizem. Eu não vivo segundo aquilo que as pessoas estão falando. Eu vivo segundo aquilo que Deus... Eu tenho que viver segundo aquilo que Deus está declarando a meu respeito. Você tem que aprender a viver segundo aquilo que Deus está falando para você. Quando Deus está olhando para você, Ele está dizendo, você é abençoado. Pastor, mas está doendo. Mas a palavra está dizendo que você já tem o mestre da cura dentro de você, que a Bíblia diz assim, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas quem que manifesta a cura? O Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. Mas olhando para essa passagem de Pedro, primeiramente eu vejo um homem, eu vou chamar ele de Simão, até depois do encontro dele com Jesus. Simão era o nome dele, Simão Pedro. Depois Jesus começou a chamar ele de Pedro, mas a princípio eu vou chamar ele de Simão. Eu consigo enxergar na história um Simão, um homem conhecedor, porque ele era judeu, e o judeu desde criança é instruído na Torá, na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles ouvem os profetas, e eles conhecem os livros históricos. Então Simão era um homem que conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ou os primeiros livros da Bíblia, e ele conhecia aquilo que os escribas e fariseus ensinavam, porque ele era um judeu. E aquele homem trabalhou a noite toda e não pescou nada. Nada. E era um homem pescador.
ele conhecia a profissão dele, ele sabia o que ele estava fazendo. Desde criança ele era colocado junto com o pai para fazer aquilo lá, e ele sabia a hora, ele sabia os locais, ele sabia como, ele sabia tudo que ele tinha que fazer para trazer o sustento para a casa dele. Mas ele não conhecia Jesus. E de repente Jesus aparece, uma multidão junto com ele, e Jesus queria ensinar, e não tinha lugar porque o povo estava apertando, e tinha a água, e Jesus viu o barco, e subiu em cima do barco de Pedro. Jesus escolheu o barco de Pedro, porque Jesus falou assim: eu quero abençoar esse rapaz hoje, eu quero fazer uma obra nova na vida desse rapaz. E Jesus chegou: posso usar o seu barco? Fica à vontade. Não peguei nada mesmo, não vou fazer nada com o barco, agora pode. Jesus pediu para eles encostar o barco, para ele ter mais espaço, e ele pregou a palavra, ensinou. E a Bíblia diz que Pedro, e os sócios dele, e os amigos dele, estavam ali na praia, lavando as redes, porque eles não pegaram nada. Eu começo a imaginar assim, se a Bíblia fala que aonde Jesus estava, ali acontecia milagres, ali acontecia cura, ali acontecia, demônios eram expulsos, ali tinha mudanças de vida. E Pedro estava ouvindo Jesus pregar. Provavelmente Pedro deve ter se tocado e pensado assim, puxa, esse homem prega assim com autoridade. Se não é esses fariseuzinhos qualquer aí que vem aqui e fala, não, ele prega com autoridade. Ele diz que é e acontece. Ele diz que vai realizar, e a palavra dele parece que tem poder. A Bíblia não fala quanto tempo Pedro ficou ouvindo Jesus falar, ou quanto tempo Jesus ficou ensinando a multidão, mas Jesus não pregava uma hora. Quando ele juntava a ponto de chegar e falar assim: Jesus, manda esses homens embora, já está ficando tarde, e esse povo não tem o que comer. Quer dizer, Jesus pregava e pregava muitas horas, e Jesus estava ali ensinando, sentado no barco de Pedro, e pregando, ensinando a multidão. Olha, a verdade é essa, que você receberá um espírito novo, você passará a ter uma nova vida. E Jesus ministrava aquilo com uma autoridade. E Pedro estava observando, tanto Pedro quanto os amigos estavam ali observando. E a Bíblia relata que no final da ministração, isso aqui é coisa minha, aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: esse rapaz cedeu o barco para mim, eu vou abençoar ele agora. O que Jesus entendia de pescaria? Nada, ele era carpinteiro, ele não era pescador. O que Jesus entendia de pesca? Nada, mas ele era o homem que tem autoridade, porque o Espírito Santo desceu sobre ele no dia que ele foi batizado, e ele começou o ministério pregando, anunciando o reino de Deus, curando e transformando a vida das pessoas. Jesus não entendia nada, mas Jesus olhou e falou assim: bom, esse rapazinho aí, cedeu o barco para mim, estou aqui de boa, ninguém me jogou dentro da água, ninguém me derrubou dentro da água, estou sentado no barco, mas agora eu quero abençoar ele. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, eu quero te abençoar. Pega o teu barco, leva em alto mar e lance a rede. Nesse ponto, Pedro já tinha entendido duas coisas: esse homem tem autoridade. Segundo, ele viu sinais e maravilhas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, coisas acontecendo no meio através daquela pregação. Então ele já falou: peraí, esse homem tem autoridade. Esse homem não é um homem qualquer, ele tem autoridade, ele sabe o que ele está falando.
E Jesus falou: Pedro, pega o teu barco, leve em alto mar e lance as redes. Pedro até tentou se explicar. Mestre, olha, ele já reconheceu. Quando a pessoa reconhecia mestre, era uma pessoa que tinha autoridade, era uma pessoa que tinha a capacidade de ensinar algo novo. Mestre, eu vou parafrasear segundo o que eu acho assim. Mestre, eu sou pescador desde criança. Eu cresci junto do meu pai pescando nessas águas, e eu sei como pescar. Eu sei como fazer tudo isso. Ó, pesquei a noite toda, do jeito certo, da maneira certa, da maneira que eu aprendi desde criança, e não peguei nada. Pedro podia até falar assim, ó, eu estou até meio que constrangido, meio preocupado, porque eu estou pensando, o que eu vou levar para minha casa, que sustento eu vou levar para minha casa, o que eu vou dar para os meus filhos, o que eu vou levar para minha esposa, o que eu tenho, não tenho nada, hoje eu estou de mão banando. Mas a palavra de Deus diz assim, que Pedro tentou se justificar. Eu não pesquei, olha, eu pesquei a noite toda, da maneira certa, não peguei nada, mas pela tua palavra, sobre a tua palavra, em cima dessa palavra profética, eu vou lançar a rede de novo. Você entendeu a ideia de se entender o que a palavra de Deus diz? Para os judeus, desde Josué, está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 7, que fala: Josué, você quer ser bem sucedido? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma família abençoada? Você quer entrar na terra prometida? Você quer cumprir todo o propósito para o qual eu te designei? Pega a minha palavra e medita nela de dia e de noite, fala dela com teus filhos, coloca os teus filhos na cama, mas fala da palavra, fala dessa história, fala daquilo que eu estou fazendo no meio do povo de Israel. Então, desde criança, os judeus aprendem a palavra. Se nós olharmos, Josué foi muito bem sucedido. Ele entrou na terra prometida, ele instaurou as 12 tribos de Israel no lugar dela, e foi muito bem sucedido até quando morreu. Se nós olharmos para Davi, Davi conhecia Deus, como a pastora acabou de pregar, falar a respeito de Davi. Davi conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Aí a voz do mundo estava dizendo: me coloca um guerreiro para lutar comigo. Davi vai lá, o molequinho chega lá com uma funda pendurada na cintura, vamos dizer, um estilingue no bolso da calça assim, 5 pedrinhas no bolso, e o gigante fala para ele assim: hoje mesmo vou cortar a sua cabeça. Ele falou assim: mentira, está amarrado, hoje mesmo Deus vai entregar você na minha mão, e eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. Porque Davi tinha um relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que o meu Deus fez por mim, eu sei quem eu sou em Deus. Derrubou o gigante. E aí nós podemos olhar para todos os homens da Bíblia, e nós vamos ver o quanto eles foram abençoados. Para Pedro não foi diferente. Pedro reconheceu: mestre, puxa, esse homem tem autoridade, esse homem sabe o que ele está falando, ele tem autoridade. Eu fiz isso pela minha capacidade, mas agora eu vou fazer pela tua palavra. Quando ele chegou em alto mar, lançou a rede ficou tão cheia que começou a se romper. Ele precisou dar sinal para os amigos, correram lá. Os sócios foram com o outro barco, os amigos correram lá, e eles vieram com o barco lotado, quase que afundando. Por quê?
Primeiro, Pedro reconheceu o poder da palavra. Segundo, ele se posicionou diante da palavra. Se posicionar é tomar uma atitude diante daquilo que está sendo falado. Se Deus está dizendo que você é abençoado, você não pode sair por aí reclamando: ai, minha vida não dá certo, ai, para mim não dá certo, ai, eu não consigo, ai, agora essa notícia do médico aqui é para morrer. Não, está amarrado, é engano. Eu ouço a voz de Deus, e a voz de Deus está dizendo que eu sou abençoado, que eu vou viver todo o propósito que Deus estabeleceu. Eu vou andar na promessa de Deus. Pedro se posicionou diante daquilo. Como eu disse, ele pode ter reclamado: ai, Jesus, eu sou pescador desde criança. O senhor não entendeu, eu sou pescador desde criança. Eu aprendi desde criança como tem que jogar rede, aonde eu tenho que jogar rede, que jeito eu tenho que jogar rede. Olha, eu pesquei a noite toda, do meu jeito, mas sobre a tua palavra, eu vou voltar a jogar a rede. Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer, do meu jeito. Agora, sobre a tua palavra, eu vou fazer de novo, mas do jeito certo, de acordo com a tua palavra. O Senhor está dizendo que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Ah, mas a crise pode ser crise para quem quiser. Eu estou em Cristo eu sou abençoado. Ai, a medicina, o médico fala: agora, é engano. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu virei e sararei a sua terra. Qual terra está doente? Ah, é o físico? Então o seu físico será curado. Ah, é a minha finança, então a tua finança será curada. Não, é o meu relacionamento, os seus relacionamentos serão curados. Não, mas é lá na minha casa a coisa está meio, lá a sua casa será transformada e mudada, segundo a palavra de Deus. Mas eu tenho que me posicionar diante daquilo que o mundo está gritando, o diabo está gritando, a situação está gritando. Mas espera aí, nós temos que aprender a parar e ouvir. Pedro pescou a noite inteira, mas quando ele liberou o barco, ele ficou parado ali lavando a rede e escutando aquilo que Jesus estava falando. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E ele disse, ele tomou uma posição. Qual posição? Olha, eu fiz do meu jeito, agora eu vou fazer do seu. Sobre a tua palavra, eu vou determinar que essa enfermidade cesse. Eu vou determinar que essa situação pare. Eu vou determinar que essa coisa mude de direção, porque a bênção do Senhor já está sobre a minha vida. Pedro teve uma outra atitude. São três coisas: ele reconheceu, ele se posicionou, e terceiro, ele obedeceu. Jogou a rede, ele, o sócio dele, Tiago e João, e os amigos que trabalhavam com ele, foram abençoados. Quando você aprender a ouvir Deus, e fazer segundo Deus está declarando, determinando, você será abençoado, a tua família será abençoada, os teus amigos serão abençoados, aqueles que te cercam serão abençoados junto com você. Que as pessoas vão começar a olhar e falar assim: olha, espera aí, esse Deus seu aí é... Deixa eu te contar um testemunho. Quando eu me converti, eu comecei... A gente tem aquele fogo, né? Eu quero que todo mundo se converta. Aí você prega para todo mundo, você fala do amor de Jesus para todo mundo, não importa onde, não importa quando, não importa a posição, você chega lá, Jesus, é Jesus, é Jesus.
E eu trabalhava, e eu tinha um amigo que trabalhava comigo, e eu falava de Jesus para ele todo dia. Segunda-feira eu chegava lá na firma, eu ia lá na sessão dele e começava a falar para ele: Jesus, Jesus faz, Jesus cura, Jesus transforma. E ele falava: a minha religião. E eu orando, e ele falava da religião. Aí eu fui orar, falei: Deus, a tua palavra fala para mim pregar, mas o cara quer saber de religião. Aí Deus falou para mim assim: ao invés de você ir lá e começar a tentar ensiná-lo agora, comece a falar do que eu faço. Eu ia no culto, era aquele poder, demônios sendo expulso, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, viciados abandonando o vício, as pessoas sendo mudadas. Chegava no dia seguinte, eu ia na sala dele: tem uma coisa para contar para você. Você não sabe o que Deus fez ontem lá. Era demônio que fugia para tudo quanto era lado, era pessoas que eram curadas, transformadas. Tinha outro culto, no dia seguinte, aí eu lá de novo. 3 ou 4 vezes que eu fui lá falar para ele disso. Aí ele parou. Mas Coreto, me diga uma coisa: por que essas coisas acontecem lá na sua igreja e na minha não? Eu falei: pá, tenho nada com isso. Eu não tenho religião, eu tenho Cristo, eu tenho Jesus, o Messias, o enviado, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder. Nós reconhecemos quem é Jesus e por isso essas coisas acontecem. Como que eu faço para fazer uma visita lá na sua igreja? Pô, quinta-feira tem culto. Eu vou lá, espero você na porta. Quinta-feira chega ele, a esposa e 2 filhos. Levei lá, assim, mais no meio da igreja, pus eles sentados, sentei do lado deles e tá. Foi ministrado os louvores, foi ministrado a palavra, e quando foi feito assim: quem gostaria de aceitar Jesus? Eu olhei para o lado, estavam os 4 com a mão levantada. Poder da palavra, a autoridade é de Jesus. O que eu faço? Eu vejo, eu escuto Deus, eu reconheço o que Deus está dizendo para mim, eu me posiciono diante daquilo que está sendo falado, e obedeço. É para jogar a rede? Vou. O senhor sabe que eu sou pescador, mas dentro da tua palavra eu vou jogar. O senhor sabe que eu não tenho capacidade nenhuma, mas o senhor está falando que é para me fazer desse jeito, então eu vou fazer. O diagnóstico veio que agora morre. Eu vou escutar Deus. Eu começo a olhar e vejo: o Senhor levou sobre si. Ele levou. Se Ele levou, não é para mais estar aqui. Se foi embora, não é para permanecer aqui. Então se está aqui é poceiro, é inimigo. Então a palavra está dizendo. Então eu digo: em nome de Jesus, tudo aquilo que não é para ficar aqui tem que ir embora agora. Se é enfermidade, pega o rumo. A situação também, pega o rumo, porque a bênção do Senhor já está liberada sobre a minha vida. A bênção do Senhor já está liberada sobre a tua vida. A promessa de Deus já é realidade na tua vida. Mas pastor, por que eu não vivo? Porque você não se posiciona diante dela. O que é posicionar? É ouvir o que a palavra está dizendo e começar a profetizar. Teve uma época que eu fiquei doente. Aí eu estava em casa, eu tinha muito tempo para ficar lendo a Bíblia, eu estava lendo e eu vi lá Isaías, e eu comecei a profetizar. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas doenças, as minhas dores. Então eu sou curado. 10 dias depois eu não tinha mais nada. E estou aqui até hoje. Falaram que queriam me operar, mas eu falei: não vai operar nada.
espera a operação de Deus. O que Deus tem falado para você? Ah, mas pastor, como que Deus fala? Primeiro que Deus fala pela palavra dele, pela Bíblia. Medita na minha lei, olha para ela, pensa nela, fala dela, murmura dela, escreve num papelzinho e cola na geladeira, cola no coisa do carro, cola aonde você vai, cola na ponta do armário lá, para você chegar na cozinha, se olhar lá, está escrito: Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção. Se Deus abençoou, o que você é? Se Deus te abençoou, o que você é? Então, vamos viver. Se a Bíblia está dizendo que você já é curado, comece a profetizar, você já é curado. Pastor, mas essa doença não tem cura. Para o homem, para a medicina. Mas para o Deus que criou todas as coisas, basta Ele olhar para você e falar assim: comece a fluir vida sobre você. Comece a fluir cura sobre você. Um exemplo disso está aqui, ó. Ela já quis ir embora umas par de vezes. Ela quis ir embora umas par de vezes. Não, espírito de morte, vaza, aqui não. Uma vez ela veio, mas já começou a contar para mim o segredo, aonde estavam as coisas. Não, mas não vai não. Ó o dedinho, não vai não. Por quê? Porque, mas você é pastor. Não, fora de eu estar aqui em cima, eu sou igualzinho você. Tenho problema, tem hora que eu fico desanimado, tem hora que eu fico triste, tem hora que eu fico preocupado com as coisas. Mas a hora que eu começo a me preocupar, deixa eu ver o que o pai está falando. Opa, peraí. Deus está falando que Ele joga a rede, volte para o alto mar e jogue a rede, porque você vai receber uma fartura. Pastor, mas eu leio a Bíblia e não entendo muito. Tá. Você já pensou em começar a pensar nos nomes de Deus? Você já pensou? Começou quais são os nomes de Deus? Os nomes de Deus é o que Ele está dizendo para você. Imagina isso. Quando você fala o nome dEle, é o que manifesta na tua vida. Abraão levou o filho dele para ser sacrificado, porque Deus falou assim: você ama ele? Amo. Opa, Deus, esse aqui é o filho da minha velhice, esse é o filho da promessa. Então, leva no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Abraão catou o filho e levou. Ô pai, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha. Cadê o cordeiro? Jeová Jirê, Deus proverá, Deus provedor. O que Deus vai prover? Vai prover saúde, vai prover graça, vai prover bênção na família, vai prover em todas as áreas da tua vida. Vamos ver lá, Salmo 23, Jeová rói, Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, Ele é o meu protetor. Se Ele é o meu pastor, Ele é o meu provedor. Se Ele é o meu pastor, Ele é aquele que prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Verão, mas não poderão participar, porque essa bênção é minha. O inimigo vai olhar e vai saber: esse cara é abençoado por Deus. Jeová Tzidkenu, Deus é a nossa justiça. Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Diante de Deus, você é plenamente justificado através de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não te enxerga, Ele enxerga Jesus em você. Por isso, quando Ele olha para você, Ele sabe: é meu filho, é minha filha, e por isso eu vou abençoar.
Eu poderia citar, são 72 nomes. Mas eu quero que você aprenda nessa noite, essas 3 posições, as 3 coisas. Eu reconheço a palavra. Não é profecia, não é as pessoas fazendo profecias, ou dando profecias, entregando profecias. Mas é palavra direcionada. Palavra direcionada. Deus pode sim usar uma pessoa para falar com você. Deus pode usar uma pregação para falar com você. Ou Deus, você abre a Bíblia e Deus fala com você. Se você não tem o costume, comece a ler a Bíblia. Pega o Evangelho de João e comece a ler o amor de Deus por você. O amor de Deus pela raça humana. E conforme você vai lendo e orando, você vai ver que Deus vai falar: nessa situação, eu sou a porta. Nesse lugar, eu sou a verdade. Eu sou a cura. Eu sou a tua paz. Você não consegue dormir de noite? Jesus é a tua paz. Se você começar a prestar atenção, Ele é a tua paz, e você pode dormir a noite toda. Você comece a profetizar: Jesus é a minha paz. Jeová, Shalom, o Senhor é a minha paz. Eu não preciso fazer oração e começar a falar em línguas e falar para você alguma coisa. É só pegar o que está aqui. João 3,16. Deus te amou. Como? Quando? Do jeito que você é, no dia que você o conheceu, Ele já te amou. Porque há 2000 anos atrás Ele mandou Jesus morrer no teu lugar. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Deus estava olhando para você e falava assim: mas eu amo tanto, mas eu amo tanto, eu quero tê-los perto de mim, eu quero tê-los perto de mim, mas para isso eu vou ter que mandar Jesus ir lá morrer. E Jesus foi e falou: pode deixar aqui, estou indo. Jesus assumiu a cruz por causa do amor de Deus por você. Sofreu tudo que sofreu por causa do amor de Deus por nós. E quando Ele bradou: está consumado, era Deus dizendo: agora eu posso abençoar todas as pessoas, porque eu reconectei todos eles comigo. Quem crer já é salvo. Você já está vivendo a eternidade. Você já está vivendo a eternidade na presença de Deus. Porque eu sou bonzinho? Não, é porque Deus te amou. Reconhece a palavra de Deus sobre a tua vida. Reconhece quem você é e o que Deus fez por você. Tome uma posição diante disso. Se Deus está dizendo: eu sou abençoado. Se Deus está dizendo: eu sou curado. Se Deus está dizendo: eu tenho pleno sustento na minha família. E obedeço aquilo que a palavra está dizendo. Permaneço naquilo. Estava lá no meio do mar, e o barquinho sendo jogado de um lado para o outro. Jesus, que conhecia o Pai, conhecia o amor do Pai, sabia o que o Pai qual era o plano do Pai, foi lá no canto do barco, deitou lá e estava lá dormindo. Todo mundo preocupado: ei, nós vamos morrer, nós vamos morrer, esse homem dormindo aí, não está fazendo nada. Ô Jesus, não te atenta que nós vamos morrer? Vai nada, eu estou aqui no barco, como que vocês vão morrer?
Eu para o vento, vento, para, mar, aquieta, imediatamente, bonança. Quem é esse homem, que até aos ventos e o mar, fala, e eles obedecem? Esse é o que tem autoridade, é esse que assumiu o nosso lugar, para nos dar autoridade, também para determinar, que a situação, sossega aí, que aqui é de Deus. Mas o inferno se levantou para cair, porque na tua vida ele não pode tocar, que o Espírito de Deus habita em você, o mais forte habita em você, você tem autoridade, para pisar as serpentes e escorpiões. Então em nome de Jesus, qualquer um que se levantar, é para cair. Reconhecer o que Deus fez por você, reconhecer quem você é, se posicionar diante disso, significa, é aceitar o que eu sou, é aceitar o que eu sou, filho de Deus, me posicionar diante das situações, quem eu sou? Sou filho de Deus, abençoado, e obedece. Se você tem autoridade, você comanda. Se você tem autoridade e precisa de uma oração, dobra o teu joelho e fala: Pai, estou aqui, O exército mandou uma carta para o rei falou assim: é hoje que eu vou matar todo mundo. Pai, essa guerra não é sua, senta e observa o livramento que eu vou te dar. No outro dia vai bater lá, tem 185 mil homens mortos ali na esquina. Isso é mentira. Vamos lá ver. O anjo do Senhor baixou no meio daquele exército, não sobrou ninguém. O anjo de Deus está descendo na sua casa, a provisão, a tua bênção já está lá, e eu quero profetizar sobre a tua vida, uma maravilhosa bênção derramada sobre você, saúde plena derramada sobre o teu físico, sobre o teu corpo, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida, reina a promessa do Pai, você viverá toda a promessa que Deus estabeleceu. Nada acaba enquanto Deus não falar que acabou. Se aqui Deus fale assim, eu quero meu filho agora aqui comigo, bye. Mas enquanto ele não falar, estamos aqui, e o capeta que arruma a trouxa dele e bate em retirada, porque aqui quem manda somos nós. Quem manda na sua casa é você. Lá na sua casa é você que determina a bênção, é você que profetiza a promessa de Deus naquele lugar. Comece a declarar: na minha casa é uma bênção, na minha casa não haverá falta, mas haverá abundância, e eu e a minha família, e até os meus amigos serão abençoados, através do que Deus está fazendo. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a se colocar diante de Deus e declarar quem você é. Pai, eu sou teu filho, comprado com o sangue do Cordeiro lá na cruz. Quando aquele sangue foi derramado, eu passei a ser filho. Diga assim: quando aquele sangue foi derramado na cruz. Não, vamos dizer com fé, acredite no que você está dizendo, se posicione diante daquilo que você está falando, com fé. Quando aquele sangue foi derramado na cruz, eu passei a ser filho. Eu sou abençoado. Eu tenho a promessa de Deus liberada sobre a minha vida, sobre a minha família,
sobre todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa eu chamar o Ministério do Louvor. O que você vai fazer? É sair daqui profetizando o que a Bíblia diz a teu respeito. É sair daqui se posicionando e declarando: se a palavra está dizendo, eu vou viver. Se Deus abriu a porta diante de mim, ninguém vai poder fechar. Se Deus já me deu a vida, eu vou vivê-la na presença dEle.